Olá, senhoras e senhores. Permitam-me contar a história de como fui forçada, sendo sua nora, a assinar os papéis do divórcio na mesma cama do hospital. Minha sogra nem suspeitava que na véspera do ano novo estava assinando de próprio punho sua própria sentença de morte no valor de 10 milhões de reais, uma única assinatura que deixou toda a família do meu marido na ruína absoluta. Naquele dia, quando me obrigaram a assinar os papéis do divórcio na cama do hospital, tendo acabado de perder meu bebê, eles pensaram que haviam se livrado de um fardo, mas não suspeitavam que essa mesma assinatura ativaria uma bomba relógio de 10 milhões, que explodiria exatamente na tarde de 31 de dezembro, transformando toda a fortuna da Cinzas Monteiro em um monte de cinzas aos meus pés. São Paulo, tarde de 31 de dezembro. O céu derramava uma garoa fina e penetrante. O frio do Réveillon na capital não tanto queimava, mas encharcava até os ossos, infiltrando-se pelas camadas de roupa. Eu estava sentada junto à imensa janela de um café no primeiro andar com vista para a Avenida Paulista. Sobre a mesa, uma xícara de chá Earl Grey fumegava ao lado de uma grossa pasta de documentos, selada com lacre vermelho. Ajeitei a gola do meu casaco bege de caxemira e olhei para o relógio. 17h00. O mar de gente na rua se apressava. Todos carregavam sacolas com presentes, panetones, caixas de uvas e lentilhas. Seus rostos brilhavam com a antecipação de voltar para casa. Mas esse quadro caloroso era interrompido por uma cena caótica bem na entrada de um hotel 5 estrelas do outro lado da avenida. Sobre o asfalto molhado, sob o vento gelado, encolhiam-se duas figuras conhecidas. Eram Rodrigo e Dona Carmen. Rodrigo, o homem que fora meu marido. O homem que uma vez batia no peito com orgulho, chamando-se de herdeiro de uma família quatrocentona do abastado bairro dos Jardins, agora parecia patético com sua jaqueta amassada e encharcada. Tentava desesperadamente explicar algo a dois enormes seguranças do hotel, agitando as mãos de forma errática. E Dona Carmen, minha tirânica sogra, que no passado lançava raios e trovões, agora se escondia atrás do filho. Seu sofisticado penteado de salão havia se transformado em mechas lastimáveis coladas na testa, e suas mãos apertavam convulsivamente uma bolsa de grife desgastada. Bebi um gole de chá. Seu sabor áspero na ponta da língua deu lugar gradualmente a um retrogosto doce. Um garçom educado se aproximou de mim e, ao se inclinar, informou-me em voz baixa que meu carro aguardava na entrada dos fundos. Assenti. Esbocei um sorriso suave e me levantei. Saí para a sacada, expondo meu rosto ao vento frio. Dessa perspectiva, podia ver claramente o desespero em seus olhos. Os seguranças do hotel gesticulavam com decisão, apontando para a rua. Rodrigo recuou, tropeçou no meio-fio e quase caiu. E Dona Carmen cambaleou, parecia estar chorando e suplicando. Acabavam de ser expulsos de seu último refúgio, sem dinheiro, sem casa e, o mais importante, sem a dignidade com a qual poderiam se mostrar em público. Lembrei-me de mim mesma, de como eu era há pouco mais de um mês. Também em um dia de dezembro chuvoso e cortante. Naquela época, eu havia saído cambaleando pelo portão da mansão dos Monteiro, com as mãos vazias e a alma destroçada. Naquele momento, Dona Carmen estava de pé, no topo da escadaria de entrada, olhando-me de cima a baixo com desprezo, como um vira-lata sarnento que precisa ser jogado na rua. Ela disse que uma mulher incapaz de dar à luz um herdeiro e de conservar a riqueza só merecia acabar na rua. A vida é, na verdade, um ciclo irônico. Peguei a pasta de documentos, passando o dedo pela linha do contrato de compra e venda de direitos de propriedade imobiliária, recém-autenticado no cartório, preto no branco. A nova proprietária do histórico apartamento, no número 18 da rua Haddock Lobo, era eu, Catarina Alves. Desci as escadas. O som dos meus saltos marcava um ritmo uniforme no chão de mármore. Ao sair para a rua, um reluzente Mercedes preto parou na entrada. O motorista se apressou em abrir um guarda-chuva sobre mim. A luz dos faróis do carro deslizou pela calçada, atingindo diretamente os rostos de Rodrigo e sua mãe. Eles semicerraram os olhos com o brilho e depois ficaram petrificados ao me reconhecer. Rodrigo abriu a boca e quis se lançar em minha direção, mas o segurança o impediu. Dona Carmen ficou me encarando.
Seus olhos pareciam a ponto de saltar das órbitas por uma mistura de espanto e ódio. Abaixei um pouco a janela do carro, o suficiente para que pudessem ver meu rosto com uma maquiagem impecável, minha expressão tranquila e régia. Não disse nada, nem mesmo zombei. Apenas olhei para eles com um silêncio semelhante à superfície de um lago no outono, com o olhar de quem atravessou a tempestade e agora contempla as cinzas. O carro partiu, deixando para trás as duas figuras cambaleantes sob a chuva fria da véspera de Ano Novo. Em minha alma não havia aquele triunfo exultante que um dia imaginei. Em seu lugar havia uma tristeza silenciosa e pungente. Tristeza pelos anos de juventude desperdiçados, tristeza pelo que se chamava dever conjugal e tristeza pela crueldade de que as pessoas são capazes por dinheiro, mas esta tristeza foi fugaz, como uma rajada de vento. Subi a janela e reclinei-me no macio encosto de couro do assento. À minha frente esperava-me uma nova vida. Uma vida que eu mesma moldaria e pintaria, sem depender mais de ninguém. São Paulo, final do verão. Depois de uma tempestade, o ar ainda estava abafado, mas dentro do apartamento profundo, como um túnel na rua Radoc Lobo, o ar era sempre viciado e pesado. Este apartamento era o orgulho da linhagem dos Monteiro, com uma fachada que dava para a movimentada avenida, onde se localizava sua loja de antiguidades. Mas por trás disso escondia-se um mundo completamente diferente. Meu ateliê ficava na parte mais afastada do apartamento, onde a luz do sol raramente penetrava. Era um cômodo de uns 15 metros quadrados, impregnado de cheiros de solventes químicos, argila úmida e, sobretudo, de decocções de ervas aquecidas. Alguém de fora, ao sentir esse cheiro, pensaria que na casa havia alguém cronicamente doente. Mas na realidade era um método secreto para criar uma pátina artificial na porcelana. Eu estava sentada com uma máscara grossa, segurando um pincel finíssimo na mão, desenhando escrupulosamente cada rachadura em um prato de porcelana do período imperial do século XIX, partido em 3 pedaços. Este trabalho exigia uma paciência incrível e mãos de ouro. Usava uma cola especial, misturada com pó de mármore, para unir os fragmentos. Depois, com pigmentos à base de ervas, mascarava as juntas, transformando-as em rachaduras naturais do tempo, o craquelê. A pesada porta de carvalho se abriu de repente, e os passos quebraram o silêncio. Rodrigo entrou. Tinha o rosto vermelho e fedia a álcool, apesar de ser apenas meio-dia. Ele jogou uma sacola de plástico preta sobre minha mesa de trabalho, fazendo a luminária de mesa tremer. Tá pronto? O cliente já está reclamando. Por que você demora tanto? Franzi um pouco a testa, mas mantive um tom tranquilo. Cuidado, Rodrigo. A cola ainda não secou completamente. Estará pronto para esta noite. Diga ao cliente para esperar um pouco. Rodrigo bufou, tirou um maço de cigarros do bolso e se preparou para acender um. Eu o detive apressadamente. Não fume aqui. Há produtos químicos inflamáveis. Vá para o pátio. Ele me fuzilou com o olhar, mas se virou a contragosto e saiu, resmungando palavrões. Rodrigo era assim, em público, galante e refinado, discorrendo sobre alta cultura, mas em casa, grosseiro e tosco. Só sabia vender e enganar as pessoas, enquanto todas as relíquias familiares e as raridades milagrosamente restauradas passavam por minhas mãos. Suspirei, tirei a máscara e sequei o suor da testa. Minha cabeça doeu novamente. Nos últimos dias, sentia-me exausta e havia perdido o apetite. Decidi que à tarde pediria permissão à minha sogra para ir ao médico. Ao subir para a sala de estar, vi Dona Carmen sentada diante de uma enorme mesa entalhada contando dinheiro. Seus óculos de tartaruga haviam deslizado até a ponta do nariz, e seus dedos, umedecidos com saliva, passavam habilmente por notas crocantes de R200. Oi, mãe, murmurei. Dona Carmen não levantou a cabeça, apenas emitiu um grunhido em resposta. Mãe, hesitei, apertando as mãos. Ultimamente, não estou me sentindo muito bem. Poderia me dar uns R$250 para comprar umas vitaminas e ir a um médico particular? Dona Carmen parou e lentamente ergueu o olhar para mim por cima dos óculos. Seus olhos eram afiados como lâminas e ela me olhou da cabeça aos pés. O que você diz? Tá me pedindo dinheiro? Sim. Estou com tonturas há dias. Dona Carmen soltou uma gargalhada irônica e jogou o maço de notas sobre a mesa. Ora, que mocinha fina que temos aqui. Trabalha um pouco e já está cansada.
Esta casa te dá comida 3 vezes ao dia, te veste. Você gasta luz e água sem limite e agora por qualquer coisinha pede dinheiro. Acha que dinheiro nasce em árvore? Abaixei a cabeça, sentindo um nó de humilhação subir pela minha garganta. Mas o prato tchau-tchau-rau. Tchau, tchau, tchau. Rodrigo disse que o venderão por 150 mil. Eu só peço 250. Dona Carmen deu um soco na mesa. Sua voz sibilou. Ah, desgraçada. Ainda se atreve a barganhar comigo? Esses R$ 150 mil são mérito do Rodrigo, de seus contatos, de sua habilidade para encontrar clientes. Suas bugigangas não valem um centavo. Você entrou nesta casa sem dote, sem carreira. Eu te dei um ofício, te dei um teto. É uma sorte para você e para 7 gerações que te seguem. E a parasita ainda por cima exige. Suas palavras foram como agulhas cravando-se em meu orgulho. Eu era a restauradora principal nesta casa. Sem mim, aquele monte de cacos não seria mais do que lixo. Mas aos olhos dela, eu era apenas uma empregada de graça. Uma máquina que respirava para ganhar dinheiro. Nesse momento, Rodrigo entrou do pátio. Ao ver a situação tensa, perguntou com atitude desafiadora: "O que está acontecendo aqui?" "Sua mulher está exigindo pagamento pelo trabalho dela", diz que eu a exploro. "Olha, deu uma lição nela que ela está passando dos limites", lamentou-se Dona Carmen, exagerando. Rodrigo se virou para mim com um olhar gélido. Outra vez, com histeria. Tava tudo bem. Eu só pedi dinheiro para ir ao médico, tentei conter as lágrimas. Que médico, que nada, para de frescura, vai terminar o prato. Essa noite passo para pegar. Dito isso, Rodrigo se virou e foi embora, sem se importar se eu estava viva ou morta. Dona Carmen torceu os lábios em um sorriso desdenhoso, tirou descuidadamente uma nota de R$ 50 e a jogou no chão, aos meus pés. "Toma, pega e vai embora. E que eu não te veja nem ouça de você uma única queixa novamente." Fiquei paralisada, olhando para a nota que jazia no velho parquê. As lágrimas brotaram dos meus olhos. Abaixei-me e a peguei. Não por avareza, mas porque precisava dela. Precisava viver, precisava estar saudável. E o mais importante, comecei a ter vagamente consciência de que minha paciência inesgotável estava apenas alimentando os demônios nesta casa. Antes daquela cena no hotel, na manhã daquele mesmo dia, tive uma reunião importante. Escolhi uma casa de chá tranquila, em uma das ruas adjacentes ao Parque Ibirapuera. Este lugar era absolutamente pacífico, longe do burburinho do Réveillon. No ar flutuava um leve aroma de sândalo e tocava uma suave música meditativa. Dom Leonardo já me esperava lá. Era um homem de uns 60 anos, magro, mas de postura ereta, com olhos inteligentes e perspicazes por trás das lentes de óculos de armação dourada. Era uma lenda no mundo dos colecionadores de antiguidades de São Paulo. Um homem que qualquer um que quisesse entrar neste negócio deveria levar em conta. E além disso, era meu antigo mentor, a quem eu respeitava imensamente. Ao me ver entrar, ele assentiu levemente e aproximou de mim uma xícara de chá quente com tomilho. "Você é muito pontual, Catarina." "Bom dia, Dom Leonardo. Como vão as coisas?" Sentei-me e fui direto ao ponto. Dom Leonardo deu um gole em seu chá. Nos cantos de seus lábios surgiu um sorriso enigmático. "O peixe já está fritando na frigideira." Esta manhã, o banco, por ordem do juiz, congelou a conta de Dona Carmen. Dos R2, milhões de adiantamento que transferimos para ela, já sacou metade para cobrir as dívidas de Rodrigo e comprar toda sorte de lixo para ostentar. Agora é incapaz de devolvê-los. Assenti, sentindo a satisfação se espalhar pelo meu peito. O plano seguia exatamente como previsto, milímetro a milímetro. Eles entraram em contato com o senhor? Claro que sim. Rodrigo está metralhando o meu assistente com ligações desde a noite passada e Dona Carmen apareceu esta manhã no meu escritório chorando, suplicando uma reunião para chegar a um acordo. Mas mandei que a expulsassem. Eu disse a eles que um trato é um trato. Se descumprir, paga a multa. Se não há dinheiro, os bens são confiscados. Dom Leonardo tirou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre a mesa. Estes são os documentos legais para a cobrança da dívida.
O apartamento da rua Haddock, Lobo, e sua loja de antiguidades foram colocados como garantia no contrato de compra e venda daquele vaso com desenho de rede de cobalto. Agora eles violaram a cláusula sobre o pessoal restaurador e conservador, ou seja, cometeram um descumprimento grave do contrato. Você já sabe o que isso significa, não é? Significa que eles perdem tudo, respondi com um tom glacial. Aquele vaso era a chave de tudo. Era uma armadilha sofisticada que Dom Leonardo e eu havíamos preparado minuciosamente. Aos olhos da família Monteiro, era uma relíquia inestimável do período imperial brasileiro. Um salva-vidas para sua economia que afundava, mas na realidade era uma falsificação criada por minhas próprias mãos há 3 anos. Naquelas noites de insônia no ateliê, utilizei argila de caule misturada com uma pequena quantidade de pó de osso para alcançar uma transparência e um brilho especiais. O esmalte preparei seguindo uma receita secreta que herdei de meu bisavô, mas adicionei intencionalmente um ácido orgânico fraco. Esse ácido permanecia inerte sob a camada de esmalte, mas ao entrar em contato com o ar e a alta umidade do verão paulistano por tempo suficiente ativava um processo de rachadura a partir do interior. Dom Leonardo me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. Catarina, você tem certeza de que quer levar isso até o fim? Afinal, eles foram sua família. Pousei a xícara sobre a mesa. O som da porcelana contra a madeira ressoou seco e agudo. Família? Dom Leonardo, o senhor sabe perfeitamente o que me fizeram. Naquela noite, se não fosse pela faxineira que chamou a ambulância, eu teria sangrado até a morte no chão. Eles não só mataram meu filho, mataram em mim tudo o que era humano e compassivo. Respirei fundo para acalmar a raiva que subia. Onde está esse vaso agora? No cofre dos Monteiro. Eles o vigiam como a menina dos seus olhos, sem saber que essa menina está prestes a explodir. Dom Leonardo soltou uma risadinha. Hoje é 31 de dezembro, o prazo final para entrega. Eles precisam desesperadamente da sua assinatura, confirmando o estado do vaso para receber os 8 milhões restantes. E sem minha assinatura, perdem o adiantamento, pagam a multa e ficam sem o apartamento. Exatamente, confirmou Dom Leonardo. E agora mesmo estão te procurando em estado de pânico. O que pretende fazer? Olhei pela janela para os galhos nus das árvores. Eu aparecerei, mas o preço da minha assinatura será muito alto. Quero recuperar tudo o que me pertence e tudo o que me devem. Dom Leonardo me olhou fixamente por um instante e depois deu um tapa na mesa. Ótimo, vou te apoiar até o fim. Nesta partida de xadrez, você é a rainha, e eu sou apenas quem posiciona as peças. Mostre a eles o que vale a herdeira dos Alves. Sorri com um sorriso frio, mas cheio de determinação. Amanhã de 31 de dezembro, o momento do fim e o momento do começo. Família Monteiro, esperem. As lembranças daquela noite sempre retornavam em meus pesadelos, vívidas e dolorosas, como se tudo tivesse acontecido ontem. Foi uma noite gélida de dezembro, com uma chuva gelada. O vento soprava pelas frestas das janelas, criando sons assustadores. Rodrigo trouxe para casa um homem corpulento, apresentando-o como o diretor de uma construtora que procurava um presente para um político importante. Eles estavam sentados na sala de estar, bebendo conhaque caro e conversando sobre o investimento em arte e o valor eterno das antiguidades. Eu estava na cozinha, preparando alguns aperitivos, quando ouvi a voz altissonante de Rodrigo. Não se preocupe, meu caro. É um vaso autêntico do período imperial, século XIX, da coleção particular do próprio Dom Pedro II. Em todo o Brasil, só existem 2 assim, um no Museu Nacional e o outro aqui. Meu coração se encolheu. Eu sabia de que vaso ele estava falando. Era um vaso com um desenho de guirlandas florais sobre um fundo branco leitoso. Mas, meu Deus, era uma falsificação. Eu mesma tinha feito há 2 meses por encomenda de um comerciante da Praça Benedito Calixto. Mas devido a um pequeno defeito no esmalte durante a queima, Rodrigo ficou com ele para decorar o interior. Como ele se atrevia a vendê-lo a um cliente VIP a preço de original? Sequei as mãos apressadamente e corri para a sala.
Rodrigo segurava o vaso com reverência, iluminando o fundo com uma lanterna, para mostrar ao convidado o selo falso que eu havia gravado. Rodrigo disse com voz trêmula. Rodrigo se virou. Seus olhos estavam avermelhados pelo álcool. O que foi? Estou com um convidado. Mulher não tem que se meter. Volte para a cozinha. Tenho que falar com você. É muito urgente. O convidado olhou com dúvida para Rodrigo e depois para mim. O rosto de Rodrigo se turvou. Ele deixou o vaso sobre a mesa e me arrastou para a escada de madeira que subia para o segundo andar. Você enlouqueceu? Quer estragar tudo? Sibilou entre os dentes. Você não deve vender esse vaso, sussurrei, tentando que o convidado não me ouvisse. É a falsificação que eu fiz. Tem um defeito. Se o levarem para avaliar, vão te prender. Esse homem parece ter muitos contatos. Não faça besteira. Cale a boca. Os olhos de Rodrigo brilharam. Já recebi o adiantamento. Ri 50 mil. Preciso do dinheiro urgentemente para pagar dívidas de jogo. Se você disser uma única palavra, eu te mato. Não vou deixar você fazer isso. Estelionato é um crime grave. Devolvo o dinheiro a ele. Agarrei Rodrigo pela manga, tentando detê-lo com firmeza. A ira explodiu em seus olhos. Rodrigo, com seu ego desmedido e em uma situação desesperadora por perdas em apostas, me viu como um obstáculo em seu caminho para a salvação. Me solta. Você está completamente louca. Rodrigo levantou o braço e me deu um tapa no rosto com toda a sua força. Com o impacto, minha visão escureceu e meus ouvidos zumbiram. Cambalei e dei um passo para trás. Você se atreveu a me bater. E não só vou te bater, seja uma boa menina e feche a boca. Ainda assim, tentei me lançar em direção à sala para contar a verdade ao comprador. Não podia permitir que meu marido, por mais canalha que fosse, acabasse atrás das grades e não queria que minha consciência pesasse. Rodrigo enfureceu. Ele me agarrou pelos cabelos e me puxou para trás. Na luta caótica, bem na beirada da escada, ele me empurrou com as duas mãos com toda a sua força. Tudo desapareceu da minha vista. Senti o vazio sob meus pés, tentei me agarrar a algo, mas só agarrei o ar. Pum, pum, pum. Rolei escada abaixo pela alta escada de carvalho até o frio piso de ladrilhos do primeiro andar. Uma dor aguda e lancinante atravessou minhas costas e se concentrou no baixo ventre. Fiquei deitada no chão, desajeitada, com a visão turva. Tentei levantar a cabeça, mas não consegui. Um líquido quente e pegajoso começou a fluir entre minhas pernas, encharcando meu vestido. Sangue. Sangue. Vermelho brilhante que se espalhava pelos ladrilhos cinza esverdeados. No topo da escada, Rodrigo ficou paralisado por um segundo. Ele me olhou com o rosto pálido, mas então veio a voz do convidado da sala. Rodrigo, cadê você? Já terminou? Tenho que ir. Rodrigo olhou para mim, depois para a sala. Em seus olhos brilhou uma escolha cruel. Ele se virou, ajeitou a jaqueta e foi se encontrar com o convidado, deixando-me deitada em uma poça de sangue, contorcendo-me com uma dor lancinante. Salvem! Salvem meu filho, rugi com voz rouca. As lágrimas brotaram dos meus olhos. Apenas Maria, nossa velha empregada, saiu correndo da cozinha. Ao me ver, ela gritou: Meu Deus do céu! Dona Catarina, quanto sangue! Chamem uma ambulância! Uma ambulância! Minha consciência começou a se desvanecer. A última coisa que me lembro é do teto girando e do barulho da chuva atrás da janela, fria e indiferente como os corações das pessoas daquela casa. O cheiro de antisséptico que atingiu o meu nariz me trouxe de volta à realidade. Abri os olhos e vi que estava deitada em um quarto de hospital ofuscantemente branco. Minha garganta estava seca e uma dor surda no baixo ventre. Passei a mão pelo estômago. Estava vazio. Uma sensação aterrorizante de vazio me invadiu. Eu havia perdido meu bebê. Tinha apenas 3 meses. Nem tive tempo de lhe dar um nome, nem de vê-lo. A porta do quarto se abriu. Eu esperava ver Rodrigo, ou pelo menos uma sombra de arrependimento em seu rosto. Mas não. Dona Carmen entrou. Ela estava elegantemente vestida, com uma bolsa Hermès nas mãos, mas sem traço de emoção no rosto.
Ela aproximou uma cadeira e sentou-se ao lado da minha cama. Nenhuma palavra sobre minha saúde, nenhuma palavra de consolo. Ela colocou um papel sobre a mesinha de cabeceira. Você acordou. Pois já que acordou, assine. Olhei para o papel. Um pedido de divórcio consensual e abaixo uma declaração escrita à mão. Eu, Catarina Alves, declaro que o acidente ocorrido em data aconteceu por minha própria imprudência e não culpo ninguém por isso. Olhei para ela sem acreditar nos meus olhos. Mãe, acabo de perder seu neto. Dona Carmen fez uma careta. Sua voz era cortante como uma navalha. Neto? Quem sabe se era meu? Neto. Enfim, isso não importa mais. O importante é que você não deve ser um estorvo para o Rodrigo. Ele tem vários negócios importantes em andamento e não lhe convém se envolver em processos judiciais ou rumores de que maltrata a esposa. O que tá dizendo? Ele me empurrou, ele matou meu filho. Comecei a chorar. Cálice sibilou Dona Carmen em voz baixa, mas autoritária. Você tem provas. Mandei apagar as câmeras da casa. Se agora você começar a gritar, quem vai acreditar em você? Todos dirão que você é desajeitada e caiu sozinha. Ela me aproximou o pedido de divórcio. Assine. Se você assinar, nossa família pagará todas as contas do hospital e te daremos R20 e 5 mil extras para sua recuperação. E se não, vire-se sozinha. Nossa casa não abrigará mais uma praga como você. Não vou assinar. Vocês são monstros, gritei, reunindo minhas poucas forças. Dona Carmen se levantou, olhando-me com uma mistura de pena e desprezo. É melhor ser sensata, Catarina. A propósito, aquela moça, a Bruna, amiga do Rodrigo, está grávida. Já confirmaram por ultrassom que é um menino. A cara do Rodrigo, se você ficar naquela casa, será apenas um incômodo à vista. Deixe-nos em paz e será mais fácil para todos. Essa notícia foi como um trovão. Bruna, aquela moça da boate que o Rodrigo frequentava. Ou seja, eles já estavam juntos há algum tempo e agora ela estava grávida. Meu bebê havia morrido para dar lugar ao dela. A dor insuportável foi substituída por um vazio aterrorizante. Olhei para Dona Carmen, depois para o pedido de divórcio e, por último, para a janela do hospital, onde os galhos nus das árvores balançavam com o vento de inverno. Naquele instante, a antiga eu, a Catarina submissa e paciente, morreu junto com meu filho não nascido. Das cinzas começou a arder a chama da vingança, fria e implacável. Tá bem, vou assinar, disse com voz seca e apagada. Dona Carmen se surpreendeu com aquela rápida mudança de atitude, mas logo sorriu com autossuficiência. Isso é o mais sensato. Peguei a caneta. Minha mão tremia, mas a assinatura saiu firme e decidida. No entanto, enquanto Dona Carmen não olhava, consegui fotografar às escondidas com meu celular aquela declaração forçada e gravar em áudio toda a nossa conversa. Entreguei-lhe os papéis, transfira para minha conta agora mesmo o dinheiro do hospital e os R25 mil. E, a partir deste momento, tudo acabou entre a família Monteiro e eu. Dona Carmen pegou os papéis e levantou o queixo. Fique tranquila. Nossa família tem troco de sobra para você. Ela se virou e foi embora, sem olhar para trás nem uma única vez. Deitei-me no travesseiro e cobri a cabeça com o cobertor. Na escuridão, mordi o lábio até sangrar para não começar a soluçar. Jurei ao espírito do meu filho que os faria pagar por cada gota de sangue, por cada lágrima, pagar um preço que seria mais alto que suas próprias vidas. Meu caminho de vingança começou naquele preciso instante. Uma semana após a alta médica, mudei-me para um sombrio apartamento alugado que encontrei às pressas. Precisava de espaço para respirar e, o que é mais importante, para me reunir com a pessoa que me ajudaria a mudar as regras do jogo. Dia ventoso em São Paulo, passeando pelos jardins do Parque Ibirapuera. Escolhi um café pouco movimentado, escondido entre as árvores do parque. Estava sentada ali, havia pedido um chocolate quente, cremoso, e abraçava a xícara com as duas mãos em busca de um pouco de calor. Meu corpo ainda estava fraco pelo aborto e pela queda, mas minha mente estava mais clara do que nunca. Uma clareza nascida da dor extrema. 15 minutos depois, um carro preto parou na entrada do café. Dom Leonardo entrou. Usava um sobretudo longo e um chapéu de feltro.
Parecia um cavalheiro saído das fotografias da São Paulo Antiga. Ele olhou ao redor e se dirigiu diretamente à minha mesa. Levantei-me para recebê-lo. Bom dia, Dom Leonardo. Dom Leonardo me indicou com um gesto para que me sentasse. Uma sombra de compaixão cruzou seu rosto ao ver minha aparência abatida. Sente-se, Catarina. Você acabou de sair do hospital. Por que não descansa? Não tenho mais tempo para descansar, respondi com voz rouca, mas firme. Preciso da sua ajuda. E em troca, vou ajudá-lo a cobrar com juros aquela velha dívida de honra que paira sobre a família Monteiro. Dom Leonardo franziu a testa, pediu um bule de chá preto e, virando-se para mim, me examinou com o olhar. Você conhece essa história? Conheço. Olhei diretamente em seus olhos. Há 10 anos, o pai do Rodrigo vendeu ao senhor, com engano, um retábulo barroco falso do século XVIII por uma soma astronômica. Nos círculos profissionais, riram do senhor. Perdeu dinheiro e reputação. O senhor esteve esperando todo esse tempo por uma oportunidade para dar uma lição aos Monteiro, não é mesmo? Dom Leonardo ficou em silêncio e depois soltou uma gargalhada seca e entrecortada que ressoou no salão silencioso. Você é astuta, menina. E eu que pensava que você só sabia mexer com argila. Sim, odeio os Monteiro até a medula, mas o velho Dom Nicolau já morreu. Só restam Dona Carmen e o inútil do Rodrigo, e eles já estão com a corda no pescoço. Por que eu sujaria minhas mãos? Eles estão com a corda no pescoço, mas ainda respiram. Apertei os punhos até que as unhas se cravassem em minhas palmas. Quero que fiquem sem nada. Quero que experimentem o que é a traição, o que é ser jogado na rua como um cachorro sarnento. Tenho um plano, mas preciso que o senhor interprete o papel de um comprador generoso. Comecei a expor meu plano. Falei-lhe sobre o vaso do período imperial que eu havia elaborado em segredo há 3 anos em minhas noites de insônia. Era uma cópia tão perfeita que eu mesma quase acreditava em sua autenticidade. Eu o havia escondido no depósito entre os itens defeituosos sob uma camada de poeira esperando o seu momento. Posso transformá-lo em patrimônio nacional aos olhos deles. E sei como transformá-lo em um monte de fragmentos no momento crucial, disse com voz gélida. Dom Leonardo o via com atenção. Seus olhos brilhavam por trás dos óculos. Ele era um antiquário experiente. Entendia o valor de uma armadilha sofisticada. Então, você vai colocar uma mina em sua própria criação? Sim. Usarei a técnica do craquelê retardado. Adicionarei ao esmalte um ácido orgânico muito fraco, extraído de um certo tipo de musgo. Após a queima, ele permanecerá inerte sob a camada brilhante, mas ao entrar em contato com o ar úmido e a luz brilhante ao longo de um mês, o ácido começará a destruir a estrutura do esmalte por dentro, criando rachaduras expansivas. Após 50 dias, o vaso se desmoronará só como se tivesse sido quebrado, sem nenhuma intervenção externa. Dom Leonardo estremeceu. Ele me olhava como a uma criatura desconhecida. Onde você aprendeu a fazer isso? No caderno de anotações do meu bisavô. Ele o chamava de as lágrimas da porcelana. A porcelana também sabe chorar, Dom Leonardo. Dom Leonardo ficou pensativo. Havia riscos, mas o benefício de arrebatar-lhes o patrimônio aos Monteiro e de se vingar da velha ofensa era grande demais. Além disso, ele via em meus olhos a chama furiosa da vingança. Uma chama capaz de queimar tudo, inclusive quem carrega a tocha. De acordo, jogarei este jogo com... Você assentiu, Dom Leonardo, com decisão. Enviarei meu homem de confiança para ver o Rodrigo. Mas você deve ter uma coisa clara. Terá que voltar para aquela casa. Eu sei assentir, engolindo um nó amargo. Terei que voltar para ativar a armadilha. Devo restaurar esse vaso eu mesma. Só assim eles acreditarão. A reunião terminou quando começava a anoitecer. Dom Leonardo foi embora primeiro para não levantar suspeitas. Fiquei sozinha, contemplando a água escura do lago do Ibirapuera.
Sabia que o caminho a percorrer estaria cheio de humilhações, pois teria que interpretar o papel de uma esposa estúpida e apaixonada diante do meu inimigo. Mas, por meu bebê perdido, estava disposta a me tornar um demônio. A crise econômica varreu os jardins como um furacão. A loja de antiguidades dos Monteiro estava mais vazia do que nunca. Não havia turistas, e os colecionadores sofisticados conheciam bem demais os truques fraudulentos de Rodrigo e o evitavam. As dívidas começaram a se acumular. Rodrigo havia se metido em dívidas enormes com agiotas muito perigosos, jogando na bolsa e fazendo apostas. Agora, os juros cresciam como espuma, e todos os dias capangas de cabeça raspada e roupas esportivas rondavam a entrada, insinuando as consequências de forma transparente. Dona Carmen, acostumada a viver no luxo, havia gastado todo o dinheiro. Só restava um monte de antiguidades sem liquidez. Eu estava sentada em meu apartamento alugado quando recebi uma mensagem de Dom Leonardo. Nosso homem tá indo para lá. Como era de se esperar, naquele mesmo dia, um carro caro parou em frente à loja dos Monteiro. Dele desceu um homem de meia idade, elegantemente vestido, que se apresentou como representante de um grande fundo de investimento estrangeiro que buscava artigos exclusivos de arte brasileira. Era o senhor Salgado, o braço direito de Dom Leonardo. Eu não estava lá, mas graças a uma câmera oculta que havia instalado durante meu posterior retorno para restaurar o vaso, pude ver tudo. Os olhos de Rodrigo se iluminaram como os faróis de um carro quando viu o cartão de visita de Salgado, com letras gravadas em ouro. Ele ofereceu café freneticamente e ordenou aos funcionários que trouxessem o melhor que tinham. Olhe, senhor Salgado, isto é uma escultura de bronze do século XIX e isto um retábulo do século XVIII. Tagarelava Rodrigo. O senhor Salgado apenas deu uma olhada superficial nos objetos e balançou a cabeça, decepcionado. Tudo isso é trivial demais. Meu chefe precisa de peças únicas com qualidade de museu. O dinheiro não é problema. O principal é a autenticidade e a exclusividade. Dona Carmen, que estava sentada perto, ao ouvir a frase "o dinheiro não é problema", se mexeu inquieta em sua cadeira. Ela deu um chute em Rodrigo por debaixo da mesa. Temos muitas coisas valiosas no cofre. Talvez eu peça ao meu filho para trazê-las? O senhor Salgado deu um gole em seu café e pronunciou lentamente. Ouvi dizer que na família Monteiro se conserva um vaso único do período imperial brasileiro, da época de Dom Pedro II. Meu chefe está muito interessado nele. Se for autêntico, estamos dispostos a pagar 10 milhões. 10 milhões. Essa cifra explodiu na loja como uma bomba. O isqueiro caiu da mão de Rodrigo. Dona Carmen arregalou os olhos e quase caiu da cadeira. 10 milhões era uma soma inconcebível. Suficiente para pagar todas as suas dívidas. E viver na opulência pelo resto de seus dias. 10 milhões? Perguntou Rodrigo, gaguejando. À vista. Se a peça for autêntica, estamos dispostos a dar um adiantamento de R$ 2 milhões agora mesmo, respondeu Salgado, imperturbável, exibindo as maneiras de um homem acostumado a gastar dinheiro. Mas o problema era que Rodrigo e Dona Carmen sabiam perfeitamente em que estado se encontrava aquele vaso. Era aquela mesma falsificação que eu havia feito há 3 anos, a qual Rodrigo havia rejeitado por não parecer autêntica o suficiente, e havia jogado no depósito, onde mais tarde alguém a deixou cair, quebrando um pedaço enorme do gargalo. Agora não era mais do que um monte de fragmentos inúteis. Rodrigo começou a suar. Ele olhou para sua mãe em tom de súplica. Dona Carmen engoliu em seco e, tentando manter a compostura, disse: "Esse vaso é de fato a relíquia principal de nossa família, mas agora se encontra em um depósito especial sob custódia. E tirá-lo não é tão simples." "Sem problemas", disse Salgado, levantando-se. "Dou a vocês tempo para se prepararem. Dentro de 1 mês voltarei para examiná-lo. Se atender às expectativas, o dinheiro será transferido imediatamente. Mas lembrem-se, meu chefe é muito exigente.
A peça deve estar em perfeito estado, sem uma única mácula. O senhor Salgado foi embora, deixando a mãe e o filho em um estado de euforia pela antecipação do dinheiro e de pânico diante da impossibilidade de consegui-lo. Mãe, o que vamos fazer? O vaso está quebrado. Rodrigo puxava os cabelos. Dona Carmen andava de um lado para o outro na sala. Seu rosto se enrugou pela intensa concentração. Então temos que restaurá-lo. São 10 milhões, filho. Nem vendendo este apartamento conseguiríamos 1/3 dessa quantia. Temos que encontrar um restaurador urgente. Mas que pessoa de fora poderá fazer isso nesse nível? E se descobrirem que é falso, estamos acabados, objetou Rodrigo. Ambos ficaram em silêncio. Ao mesmo tempo, pensaram na mesma pessoa, na única pessoa com mãos de ouro, capaz de transformar escombros em tesouros e que conhecia os segredos para criar esmaltes antigos. Temos que fazer a Catarina voltar, disse Dona Carmen com firmeza. Só ela pode fazer isso. Mas acabamos de expulsá-la, a obrigamos a se divorciar. Ela vai querer voltar? Duvidou Rodrigo. Dona Carmen zombou. Um brilho de malícia brilhou em seus olhos. Você sabe como convencê-la. Vá atrás dela. Ela te ama loucamente e, além disso, agora está doente e indefesa. Prometa que vai acolhê-la de novo, que perdoa tudo. Ela ficará no 7º céu de felicidade e, assim que recebermos o dinheiro, a colocamos na rua de novo. Negócio fechado. Eu estava sentada em frente à tela do computador, ouvindo todo o seu complô. Esbocei um sorriso amargo. Assim como Dom Leonardo havia dito, sua própria avareza os levaria direto para a armadilha. O peixe havia mordido a isca. Era hora de puxar a linha. 3 dias após a visita de Salgado, Rodrigo apareceu na porta do meu apartamento alugado. Trouxe um buquê de rosas murchas, comprado às pressas no metrô, e colocou no rosto uma máscara de arrependimento tão falsa que dava náuseas. Abri a porta, fingindo uma mistura de surpresa e medo, o papel de uma esposa que sofreu violência, mas que ainda nutre sentimentos. Rodrigo, o que você faz aqui? Rodrigo caiu de joelhos bem no corredor, agarrando minha mão. Cata, eu errei. Fui um desgraçado. Todos esses dias sem você, não encontro meu lugar no mundo. Mamãe também tá muito arrependida. Ela me mandou te levar para casa. Perdoa-me, por favor. Afastei a mão bruscamente. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você matou nosso filho. Como tem a coragem de vir aqui? Eu sei. O que eu fiz não tem perdão, mas Cata, nossa família tem grandes problemas. Se você não nos ajudar, minha mãe e eu vamos afundar. Você realmente quer me ver na cadeia? Rodrigo começou a entoar sua canção lastimosa, inventando todo tipo de tragédias para apelar à minha compaixão. Guardei silêncio por um bom tempo, fingindo travar uma agônica luta interior. Finalmente, assenti quase imperceptivelmente. Eu voltarei, mas não por você, e sim para recuperar minha dignidade. Não quero que as pessoas digam que a família do meu marido me jogou na rua. Rodrigo se alegrou como se tivesse ganhado na loteria. Apressou-se em me levar de volta ao apartamento da rua Haddock Lobo. Ao cruzar o limiar da velha casa, senti o mesmo frio de sempre. Dona Carmen me recebeu com um sorriso forçado. Ordenou a empregada que limpasse meu antigo ateliê. Nenhuma palavra de desculpa pelo meu bebê, nenhuma pergunta sobre minha saúde. Só lhes interessavam minhas mãos. Naquela mesma tarde, Rodrigo levou os pedaços do vaso para o ateliê. Veja se consegue salvá-lo. O cliente oferece 10 milhões. Peguei os fragmentos, examinando-os sob a luz do abajur. Está muito destruído, é muito difícil. Esforce-se, por favor. Farei o que for por você depois disso. Juro que não vou mais te ofender, jurou Rodrigo. Assente. Preciso de 1 mês. E durante esse mês, ninguém deve entrar no ateliê, nem me incomodar. Preciso de concentração absoluta. Sim, o que você disser. A porta do ateliê se fechou. Fiquei no meu mundo, prestes a iniciar a maior performance teatral da minha vida. Eu não estava apenas colando um vaso, estava criando uma bomba relógio. Usei uma cola especial misturada com pó de ouro para unir os fragmentos. Essa técnica japonesa do kintsugi acrescentaria ainda mais valor artístico ao vaso, se olhado de fora, mas na camada superior do esmalte comecei a adicionar veneno. Tirei da minha bolsa um frasco minúsculo com um líquido transparente. Era o mesmo ácido orgânico que havia preparado de antemão. Misturei-o com o esmalte brilhante e cobri minuciosamente toda a superfície do vaso. Cada pincelada era uma maldição que lhes enviava. Esta pelo meu filho não nascido, esta pelo tapa e pela queda da escada, esta pelo frio pedido de divórcio no hospital. Trabalhava como uma possessa, esquecendo de comer e de dormir.
Dona Carmen espiava às vezes pela fresta da porta e, ao me ver trabalhar com afinco, mostrava-se satisfeita. Trazia-me a comida e me dizia com voz melosamente doce: esforce-se, filha. Quando terminar, vou te dar dinheiro para ir a um spa. Eu pegava o prato, baixando a cabeça e murmurando um agradecimento, mas por dentro fervia de desprezo. Estava engordando a galinha antes de cortar-lhe o pescoço. Mas ela não sabia que esta galinha já tinha a faca afiada. Exatamente aos 28 dias, o vaso estava pronto. Era magnífico. A cor azul profunda do cobalto era como o oceano, um esmalte reluzente sem o menor defeito. Ninguém poderia ver as rachaduras microscópicas que já haviam começado a se formar secretamente sob a superfície. Chamei Rodrigo. Ele olhou para o vaso. Seus olhos se cristalizaram de puro êxtase. Meu Deus, é uma obra-prima. Você é uma santa, Cata. Ele que me abraçar, mas eu recuei. Não me toque. Tô muito cansada. Sim, claro. Descanse. Eu vou ligar pro comprador para que venha inspecionar o trabalho. Fiquei olhando para Rodrigo, que subia com o vaso triunfante para o andar de cima. A parte mais difícil da obra já estava feita. Agora havia chegado o momento de apertar o nó da forca. A assinatura do contrato ocorreu na sala de estar da casa dos Monteiro. O senhor Salgado compareceu com seu advogado e 2 seguranças. O ambiente era solene e tenso. Rodrigo e Dona Carmen, vestidos impecavelmente, estavam sentados com atitude servil. O vaso repousava dentro de uma vitrine de cristal, no centro da mesa, brilhando sob a luz do lustre. O senhor Salgado colocou luvas brancas e começou a examinar o vaso minuciosamente com uma lupa especial. O coração de Rodrigo batia descontroladamente. O suor perolava sua testa. Eu estava de pé em um canto, com os braços cruzados e uma expressão de falsa ansiedade. Após 15 minutos de inspeção, Salgado tirou a lupa e assentiu. Qualidade soberba. Craquelê natural, biscoito antigo, pintura refinada. Meu chefe ficará muito satisfeito. Rodrigo soltou o ar, aliviado. Dona Carmen esboçou um enorme sorriso, mostrando suas facetas de porcelana. Eu já lhe disse. Nós temos apenas o melhor de São Paulo. O advogado tirou uma grossa pasta com o contrato. Este é o contrato de compra e venda. Valor total, R$ 10 milhões. Um adiantamento de R$ 2 milhões será pago imediatamente após a assinatura. O restante na entrega da mercadoria em 31 de dezembro. Rodrigo pegou a caneta, disposto a assinar na hora. As notas já dançavam diante de seus olhos, mas o advogado deteve. Um momento. Há uma condição adicional importante. Peço que leiam atentamente a cláusula número 8. Rodrigo franziu a testa e leu em voz alta. Cláusula 8. A fim de garantir a integridade e o valor do objeto, o vendedor se compromete a assegurar uma supervisão ininterrupta no local de armazenamento, desde a assinatura do contrato até sua entrega, bem como a manter em seu quadro de pessoal o profissional responsável pela supervisão, conforme declarado ao comprador. O comprador só aceitará a mercadoria mediante a apresentação de um laudo de entrega que inclua a assinatura certificando o estado ótimo do objeto por parte da especialista conservadora designada no dia da entrega. Qualquer mudança de pessoal, interrupção da supervisão ou ausência de dito especialista no período indicado será considerada um descumprimento grave do contrato. Em tal hipótese, o vendedor estará obrigado a devolver a totalidade do adiantamento e a pagar uma multa no valor do dobro do mesmo. Rodrigo levantou a cabeça, desconcertado. Para que tantas complicações? Minha esposa está aqui. Para onde ela iria? O senhor Salgado respondeu com tom severo. É um requisito indispensável. Sabemos que a senhora Alves é uma restauradora de primeira categoria. Somente ela conhece a fundo o estado do vaso. Não confiaremos a mais ninguém o fato de tocá-lo. Se não concordarem com esta cláusula, seremos obrigados a cancelar o negócio. Dona Carmen interveio rapidamente. De acordo com tudo. Catarina é nossa nora. Quem assinaria senão ela? São detalhes sem importância. Ela deu uma cotovelada em Rodrigo. Este também assentiu. Sim, eu assino. Minha esposa me obedece. Ele me lançou um olhar imperativo. Aproximei-me da mesa e, baixando a cabeça, disse: sim, farei tudo o que minha sogra e meu marido disserem. Rodrigo assinou o contrato com traços largos. Dona Carmen pôs sua assinatura como testemunha. Finalmente peguei a caneta. No momento em que sua ponta tocou o papel, senti que estava assinando a sentença de morte de sua avareza. O contrato foi selado.
Soou o aviso de uma notificação no telefone. R$ 2 milhões acabavam de ser depositados na conta de Dona Carmen. Ela agarrou o celular e começou a beijar a tela. Rodrigo apertava a mão de Salgado, rindo como um louco. Eles haviam esquecido que a cláusula número 8 eram as algemas que acabavam de se fechar em torno de seus pulsos. Estavam seguros demais de que eu era a nora, submissa, a esposa leal, a dependente que não se atreveria a abandonar aquela casa. Não sabiam que eu estava apenas esperando o momento oportuno para deixar cair a armadilha sobre suas cabeças. O senhor Salgado piscou para mim discretamente e foi embora. Sorri. Um dos poucos sorrisos genuínos de todos aqueles dias. 23 de dezembro. São Paulo zumbia com a agitação pré-natalina. As pessoas compravam presentes, árvores de Natal, comida para ceia de Natal. Na casa dos Monteiro também preparavam uma ceia suntuosa. Dona Carmen estava de excelente humor. Com os R$ 2 milhões no bolso, já havia pago parte das dívidas, comprado roupas novas e renovado o interior da loja de antiguidades. Eu andava tarefada na cozinha quando a campainha tocou. A empregada foi abrir e voltou logo, ofegante. Dona Carmen, lá fora tem uma moça grávida que veio ver o seu Rodrigo. Fiquei paralisada. Bruna. Subi para a sala. Bruna usava um vestido justo que marcava sua enorme barriga, maquiagem chamativa e um rastro espesso de perfume que anulava o cheiro de incenso dos retábulos antigos. Rodrigo estava ao seu lado, envergonhado, mas sem poder esconder a alegria ao ver sua barriga. Olá, Dona Carmen, cantou Bruna. Sou a Bruna, a namorada do Rodrigo. Vim apresentar seu herdeiro. Os olhos de Dona Carmen se iluminaram ao ver a barriga. O que ela mais desejava no mundo era um neto, alguém que continuasse a estirpe. Eu, a nora estéril, segundo suas palavras, que acabara de perder seu bebê, naquele instante me tornei algo absolutamente supérfluo. Ai, meu Deus, que alegria! Entre, menina, entre! Dona Carmen sentou Bruna delicadamente no sofá, exatamente no lugar onde a mim jamais haviam permitido sentar. Eu estava parada no meio da sala como uma estátua, ainda com a concha na mão. Mãe, quem é esta? Dona Carmen se virou bruscamente. Seu sorriso desapareceu, dando lugar à sua já conhecida expressão fria e cruel. O que te importa? Abra os olhos. É a mãe do meu neto, do herdeiro da família Monteiro. Mas eu ainda sou esposa legal do Rodrigo. Legal! Gritou Rodrigo. Você já assinou o pedido de divórcio, só que ainda não o levei ao cartório. Agora haverá felicidade em nossa família, haverá um herdeiro. Saiba o seu lugar e suma daqui. Olhei para Rodrigo, depois para Dona Carmen. Mãe, Rodrigo, vocês vão mesmo me expulsar bem antes das festas? E o que acontece com o contrato? Esqueceram da cláusula número 8. Dona Carmen esboçou um sorriso de desprezo. Tá tentando me assustar? O contrato diz que se requer sua assinatura no dia da entrega. Ainda falta uma semana para o dia 31. Suma da minha vista. E no dia 31 eu te ligo. Você coloca a assinatura e ponto final. Podemos até falsificar sua assinatura no livro de registro da supervisão. E a você daremos alguns milhares de reais pelo incômodo. Você é capaz de tudo por dinheiro. Te conheço como se te tivesse parido. Exatamente, interveio Bruna com voz melindrosa. É melhor que ela vá embora, para que nossa família possa se unir. Sua presença aqui nos deixa tensos, e isso é prejudicial para o meu bebê. Rodrigo se aproximou de mim, arrancou a concha das minhas mãos e a jogou no chão com estrépito. Ouviu? Pegue suas coisas e vá embora imediatamente. Não me obrigue a usar a força. Eles pensavam que eu continuava sendo a mesma cata fraca, apaixonada e ávida por dinheiro. Pensavam que bastaria estalar os dedos para que eu voltasse correndo como um cachorrinho dócil. Quanta arrogância. Olhei para seus rostos, um por um. Não chorei. Minhas lágrimas secaram naquela noite no hospital. Tá bem, eu vou embora, mas lembrem-se deste dia. Vocês mesmos me expulsaram. Subi para o meu quarto e guardei algumas roupas em uma velha mala. Não peguei nada de valor, apenas o ultrassom do meu filho falecido. Quando desci com a mala, toda a família já estava sentada à mesa, rindo e conversando alegremente. Rodrigo servia comida para Bruna e Dona Carmen acariciava sua barriga embevecida. Ninguém sequer olhou em minha direção. Saí pela porta. Na rua ainda caía uma chuva gelada. O vento batia em meu rosto, mas não sentia frio. Em minha alma ardia o fogo do ódio.
Eles mesmos estavam deixando a perdição entrar em sua casa sem saber, e eu ia embora para desferir o último e definitivo golpe. O táxi que havia pedido já me esperava. Virei-me pela última vez para contemplar o edifício do número 18 da rua Haddock Lobo. A pesada porta se fechou às minhas costas, cortando todos os laços, todos os sentimentos. Adeus. Nos vemos no dia da sua ruína, sussurrei ao vento, e entrei no carro, que se dissolveu no véu branco da garoa paulistana. A cláusula número 8 havia sido oficialmente violada. A armadilha havia se fechado. 28 de dezembro. O espírito natalino invadia as ruas de São Paulo. O cheiro de pinheiros, de castanhas assadas e de panetones flutuava no ar, mas, na casa do número 18 da Haddock Lobo, a atmosfera era pesada como chumbo. Dona Carmen estava sentada à sua mesa de madeira entalhada, soltando nuvens de fumaça de seu cigarro eletrônico. Desde que me expulsara de casa, exultava de alegria, acreditando ter se livrado de um incômodo e que estava prestes a receber os 8 milhões restantes. Rodrigo estava sentado com as pernas cruzadas, olhando os novos modelos de carros no celular. Bruna estava esparramada no sofá, comendo picles e assistindo a uma comédia na televisão. Sua risada escandalosa feria os ouvidos. De repente, uma moto parou em frente à porta. Entrou um motoboy, uniformizado com um envelope grosso nas mãos, selado com um urgente e o carimbo de um escritório de advocacia. Dona Carmen Monteiro mora aqui? Tenho uma carta registrada para a senhora. Dona Carmen franziu a testa e fez um gesto para que Rodrigo pegasse. Rodrigo assinou o aviso de recebimento e rasgou o envelope imediatamente. Tirou um maço de papéis e percorreu com os olhos as primeiras linhas. Seu rosto mudou em um instante. Do tom rosado, passou a palidez e depois a uma cor cinza chumbo. Suas mãos tremiam tanto que o papel estalava. "O que é? Os papéis do terreno?" perguntou Dona Carmen impaciente. "Mãe, mãe!" "É o fim", balbuciou Rodrigo com voz rouca. "O comprador, o senhor Salgado, nos processou." "Processou? Por quê? Já recebemos o adiantamento. A mercadoria está aqui." "Por que ele nos processaria?" Rodrigo engoliu em seco e estendeu o papel para sua mãe, apontando para um parágrafo em negrito, de conformidade com a cláusula 8 do contrato de compra e venda número 1 CP, foi levado ao conhecimento do comprador que, no dia 23 de dezembro, o vendedor extinguiu unilateralmente o direito de residência e emprego da especialista restauradora Dona Catarina Alves. Tal ato constitui uma infração flagrante da obrigação de supervisão e conservação do objeto estipulada no contrato. Dona Carmen arrancou o documento, colocou os óculos e cravou os olhos no texto. À medida que lia, seus olhos se abriam cada vez mais. Pelo exposto, o comprador declara rescindido o contrato e exige do vendedor a restituição do adiantamento no valor de R$ 2 milhões, bem como o pagamento de uma multa equivalente ao dobro do valor do adiantamento, o que totaliza R$ 4 milhões. O valor total exigível é de R$ 6 milhões, a ser pago no prazo improrrogável de 24 horas a partir do recebimento da presente notificação. Dona Carmen soltou um grito lancinante e deixou cair seu cigarro eletrônico. 6 milhões de reais. 2 milhões para devolver e 4 de multa. Eles enlouqueceram. Ainda tem mais, mãe. Rodrigo apontou para o final do documento. Já protocolamos no tribunal e no banco um pedido de medidas cautelares. Ficam suspensas todas as operações financeiras de Dona Carmen Monteiro até a resolução do litígio. Como para confirmar suas palavras, o telefone de Dona Carmen emitiu um apito. Um SMS do banco. Sua conta foi bloqueada temporariamente por ordem judicial. As pernas de Dona Carmen falharam e ela desabou no sofá. Dos R$ 2 milhões do adiantamento, já havia gastado metade nas dívidas de Rodrigo em compras e no que deu a Bruna para seu futuro. Agora, na conta, mal lhe restavam 1 milhão. De onde tirariam 6 milhões para pagar? Ao ouvir isso, Bruna deu um pulo. Não lhe restava uma gota de sangue no rosto. Como assim? Conta bloqueada? E o meu dinheiro? E as joias de ouro que compramos?
Dona Carmen se virou para ela. Seus olhos soltavam faíscas. Dinheiro, que dinheiro? Cale a boca. Foi você que me convenceu a expulsar aquela vagabunda. Eu já disse que era para esperar o dia 30. E um momento. A dona da casa é você. Você decidiu. Por que está me culpando? Quando a expulsou, estava irradiando felicidade. Bruna não ficou para trás. Você se atreve a me responder. Rodrigo puxava os cabelos, andando de um lado para o outro no quarto. Parem de brigar. Temos que fazer alguma coisa. Ligue para Cata. Temos que trazer lá de volta agora mesmo. Só se ela voltar e assinar que esteve aqui todo esse tempo, poderemos recorrer disso no tribunal. Dona Carmen se agarrou ao seu telefone como um náufrago a uma tábua de salvação. Seus dedos trêmulos discaram meu número. Ela esperava e rezava para que eu, sua nora obediente, atendesse e salvasse sua família. Mas ela se enganava. Do outro lado da linha, só soavam tons longos e gélidos, tão gélidos e definitivos como quando jogaram minhas coisas na rua 5 dias antes. Eu estava sentada em um luxuoso salão de beleza na rua Oscar Freire. Tocava uma música suave, no ar se percebia um aroma de capim-limão. A manicure arrumava cuidadosamente minhas unhas, elogiando sua forma de vez em quando e dizendo: vai ficar lindo o esmalte cor cereja. Meu celular estava sobre a mesinha de cristal com a tela virada para baixo no modo silencioso, mas a tela se iluminava intermitentemente, sinalizando uma avalanche de chamadas. Dei uma olhada. Ex-marido, 5 chamadas perdidas. Sogra, 12 chamadas perdidas. E um monte de mensagens de números desconhecidos, provavelmente de Bruna ou de parentes que haviam mobilizado para me procurar. Dei um gole em minha infusão de camomila. Os cantos dos meus lábios esboçaram um sorriso de desdém. Eu imaginava vivamente o caos que reinava em sua casa naquele momento. Certamente Dona Carmen estaria aos berros, Rodrigo quebrando pratos e Bruna já estaria calculando suas vias de escape. Peguei o celular e abri as mensagens. Não por curiosidade, mas para me deliciar com seu medo. Mensagem de Rodrigo. Cata, atende, eu te suplico. É uma questão de vida ou morte para toda a família. Onde você está? Estou indo para aí. Mensagem de Dona Carmen. Filha, eu sei, eu errei. Me deixei levar pela raiva. Volte, por favor, prepararei a mesa. Te pedirei perdão. Farei o que me pedi. Só volte e assine o papel. Ao não receber resposta, o tom mudou. Rodrigo, você não quer entender por bem? Acha que pode se esconder a vida toda? Se não, voltar. Vou te denunciar à polícia por estelionato. Dona Carmen, desgraçada. Você preparou esta armadilha? Sim. Se não voltar, não me culpe por ser cruel. Encontrarei seus pais e farei da vida deles um inferno. Ri alto. Ameaças. Ainda se achavam em uma posição de poder. Meus pais haviam falecido há muito tempo. Não me restava ninguém a quem pudesse incomodar. Quanto mais ameaçavam, mais claro ficava que estavam em um beco sem saída. A manicure levantou os olhos para mim. Surpresa. Tá rindo de algo engraçado. Ah, sim, vendo uma comédia no celular. Os atores são muito bons, mas o roteiro é um pouco fraco. Escrevi uma mensagem para Dom Leonardo. O peixe se debate no anzol. Não param de me ligar. Ele me respondeu instantaneamente. Não lhes dê atenção. Hoje é o dia do terror deles. Amanhã será o dia da execução. Desliguei o celular e o guardei na bolsa. Fiquei admirando minhas unhas recém-pintadas, de uma cor cereja intensa, ousadas e majestosas. A cor do sangue, a cor do renascimento e a cor da minha doce vingança. Tarde de 28 de dezembro. As pessoas se apressavam para voltar para casa com suas famílias, enquanto eu desfrutava da minha liberdade em solidão. Não tinha pressa, iria permitir que eles experimentassem a noite mais longa de suas vidas. Uma noite em claro pelo temor de perder tudo e acabar na prisão. Meu
Silêncio era a tortura mais requintada para eles. 29 de dezembro. Os jardins estavam lotados de gente finalizando seus presentes e decorações. Em meio a esse burburinho, uma multidão de curiosos se aglomerava em frente à loja de Antiguidades Monteiro. A notícia de que a família tinha problemas, suas contas estavam bloqueadas e seus bens embargados, havia chegado aos ouvidos de seus credores no submundo mais rápido que os urubus à carniça. 3 SUVs pretos e com vidros fumê bloquearam a entrada. Um grupo de homens de cabeça raspada com jaquetas de couro e tacos de beisebol nas mãos invadiu o local. Cadê a Carmen? Cadê o Rodriguinho? Deem as caras! Bradou o líder, um tipo com uma cicatriz que lhe cruzava o rosto. No interior, Rodrigo e Dona Carmen se agachavam atrás do balcão. A porta de aço da entrada estava meio baixada, mas os capangas a arrebentaram sem problemas. Pessoal, calma. Depois das festas, eu pago. Tudo saiu, Rodrigo. Tremendo. Depois das festas, ouvi dizer que vocês estão falidos, que o banco embargou tudo. Se eu não levar a grana agora, o que diabos vou levar? Quebrem tudo, rapazes. A ordem do chefe, seus capangas começaram a destruir tudo ao redor. O som da porcelana e do cristal se estilhaçando encheu a loja, vasos, pratos, estatuetas. Tudo voava pelos ares e se espatifava no chão. Dona Carmen começou a uivar. Meu senhor, não quebrem nada. São antiguidades. É tudo dinheiro. Que antiguidades, que nada. Se não tem grana, eu pego em mercadoria. Um dos capangas arrancou um relógio antigo de parede e o estampou no chão. A cena era dantesca. Bruna, que se escondia no segundo andar, ao ver pela janela, ficou petrificada de terror. Rapidamente enfiou todas as joias e o dinheiro em espécie que havia no cofre pessoal de Rodrigo em sua bolsa e escapuliu pela porta dos fundos. Em semelhante desastre, salve-se quem puder. No momento em que os capangas se preparavam para arrombar a porta do depósito, ouviram-se as sirenes da polícia. Um par de viaturas da polícia militar parou. Parados aí, ninguém se mexe. Ao ver a polícia, os capangas jogaram os tacos e tentaram se passar por simples pedestres. Os policiais levaram um tempo para dispersar a multidão e registrar a ocorrência. Quando tudo se acalmou, o número 18 da rua Haddock Lobo parecia um campo de batalha. Dona Carmen estava sentada no chão, entre os cacos de vidro, despenteada e chorando em silêncio. Rodrigo estava sentado com a cabeça entre as mãos, na mais absoluta desesperança. Perdemos tudo, mãe. Os agiotas disseram que se amanhã não tiverem 1 milhão, eles me esfolam vivo. E aquele salgado nos pede R$ 6 milhões. De onde vamos tirar quase 7 milhões de reais? Dona Carmen levantou a cabeça. Seus olhos, injetados de sangue, estavam vazios. Só há uma saída: entregar o vaso. Se o entregarmos, receberemos os 8 milhões limpos de salgado. Com esse dinheiro pagaremos os agiotas e salvaremos a vida. Mas para receber esse dinheiro precisa da assinatura da Cata, rugiu Rodrigo. E parece que a terra engoliu. Dona Carmen mordeu o lábio até sangrar. Incorporou-se com dificuldade e pegou seu celular com a tela trincada. Encontrá-la. Temos que encontrá-la. Contratar um detetive particular, rastrear o telefone, o que for preciso. Mesmo que eu tenha que me arrastar de joelhos diante dela, eu o farei. Durante toda a noite de 29 de dezembro, enquanto todo o país se preparava para receber o Ano Novo, a casa dos Monteiro esteve mergulhada nas trevas e no pânico. Perguntaram a todos os seus conhecidos, ligaram para todos que puderam para me localizar. Por fim, de madrugada, já no dia 30 de dezembro, o detetive particular que Rodrigo havia contratado por uma fortuna lhes informou. Eu a encontrei, ela está no Jardim das Esculturas do Parque Ibirapuera. Rodrigo e Dona Carmen se olharam. Em seus olhos brilhou a última centelha de esperança. Correram para o carro e arrancaram em direção ao parque, sem saber que era precisamente ali que eu os esperava. A manhã de 30 de dezembro, no Jardim das Esculturas, era surpreendentemente silenciosa e aprazível.
Uma leve névoa deslizava sobre o lago, criando uma atmosfera mágica. Eu estava parada junto à água, brincando com as contas de um colar e observando a superfície do lago artificial. O silêncio foi quebrado por passos apressados. Apareceram Rodrigo e Dona Carmen. Em uma única noite, haviam envelhecido 10 anos. Dona Carmen já não usava seu ostentoso casaco de pele. Seu casaco de lã estava sujo e seu rosto abatido. Rodrigo estava por fazer a barba, com olheiras escuríssimas. Ao me ver, Dona Carmen se lançou sobre mim, mas não para me insultar, e sim para cair de joelhos a meus pés. Cata Catarina, eu te suplico, salve nossa família. Dei um passo para trás, olhando-a com frieza. A senhora se engana. Eu não faço mais parte de sua família. Nos divorciamos e fui demitida. Eu sei, eu errei. Fui o pior lixo do mundo. Você pode me bater, me insultar, o que quiser. Mas, Cata, os agiotas ameaçaram matar o Rodrigo e o Salgado vai ficar com a nossa casa. Se você não assinar o laudo de entrega, todos nós morremos, balbuciava Dona Carmen, batendo com a cabeça na terra gelada. Rodrigo também se ajoelhou ao lado de sua mãe, agarrando-se à borda do meu casaco. Cata, perdoe-me. Eu sei que fui. Mas lembre-se dos anos que passamos juntos. Salve-me desta vez. A Bruna fugiu, levou todo o meu dinheiro. Só me resta você. Juro que vou consertar tudo. Cuidarei de você para sempre. Olhei para aquelas duas pessoas que se arrastavam a meus pés e não senti uma gota de piedade. Apenas nojo. Que Bruna tivesse fugido era o mais previsível do mundo. As de sua laia vêm pelo cheiro do dinheiro e fogem ao cheiro da ruína. Cuidar de mim? Zombei. E com o que vão me compensar? Acaso meu filho reviverá? Recuperarei minha honra? O apartamento! Te dou o apartamento! Gritou Dona Carmen, desesperada. Colocarei em seu nome. A casa inteira da Haddock Lobo. Você só precisa assinar o laudo. Ajude-nos a conseguir esses 8 milhões para pagar os agiotas. Eu te cederei todos os direitos de propriedade da casa. Arqueei uma sobrancelha. Era exatamente isso que eu estava esperando. O apartamento nos Jardins não era apenas um ativo de valor incalculável. Guardava em suas paredes meu suor e minhas lágrimas, e era testemunha de seus crimes. Queria ficar com ele para jogar, nos na rua exatamente da mesma forma que eles haviam feito comigo. Estão falando sério? Perguntei com aparente dúvida. Completamente. A escritura tá tudo aqui. Vamos agora mesmo a um cartório. Assim que eu o colocar em seu nome, você assina o laudo do vaso. Juro por Deus. Dona Carmen tirou de seu casaco uma velha pasta com os documentos e me estendeu com as mãos trêmulas. Estava disposta a perder sua mansão para salvar a vida de seu filho e conservar as últimas migalhas, segundo seus cálculos, ao perder a casa. Mas receber 8 milhões. Ainda poderiam começar do zero. E sem minha assinatura perdiam tudo. A casa, o dinheiro e, no caso de Rodrigo, possivelmente a vida. Olhei os documentos, depois, para os olhos de Dona Carmen. De acordo, eu aceito. Mas, aviso, só assinarei o laudo confirmando o estado atual do vaso. O que negociarem com ele depois não é problema meu. Sim, basta que você assine que, como especialista, esteve vigiando todo este tempo. É suficiente, alegrou-se Rodrigo. Vamos. O cartório hoje trabalha até o meio-dia. Não podemos perder nem um segundo. Virei-me e comecei a andar. Nos cantos dos meus lábios brincava um sorriso perverso. Eles achavam que estavam trocando uma casa por 8 milhões de reais. Não sabiam que a estavam trocando por um pedaço de papel sem valor e sua aniquilação total. O cartório ao meio-dia de 30 e 1 de dezembro estava vazio, mas graças aos esplêndidos honorários de urgência que Dona Carmen pagou, rangendo os dentes, eles nos atenderam primeiro. O senhor Salgado e seu advogado já se encontravam lá, a meu pedido. O vaso, que Rodrigo havia trazido com cuidado em um estojo anti-choque, estava disposto solenemente sobre a mesa. O trâmite para formalizar a doação da propriedade foi rápido. Dona Carmen assinava e carimbava sua impressão digital com lágrimas nos olhos. Doía-lhe no fundo da alma, mas o terror dos agiotas superava sua avareza. O tabelião bateu seu carimbo. A partir daquele preciso momento,
O imóvel me pertencia legalmente. Peguei a pasta com os títulos de propriedade e a guardei na bolsa com delicadeza. A sensação de ter o destino de seus inimigos em suas mãos era avassaladora, mas também embriagadora. Já está, Cata. O apartamento é seu. Agora assine o laudo, apressou-me Dona Carmen, olhando para o relógio. Já eram 11h30. O senhor Salgado aproximou de mim o relatório pericial e o laudo de recebimento. Peço-lhe, senhora Alves, que examine a peça pela última vez e emita sua conformidade. Aproximei-me do vaso. Rodrigo abriu rapidamente o estojo. Sob a luz fluorescente da sala, o vaso continuava reluzindo. Seus ornamentos em azul cobalto eram hipnóticos. Calcei luvas brancas de algodão e acariciei sua superfície lisa e fria. Mas sabia perfeitamente que sob aquela perfeição imaculada, as ligações químicas estavam se quebrando minuto a minuto. O prazo de um mês chegava ao fim. E então? Está impecável? Perguntou. Rodrigo, nervoso. Por fora, sim, respondi secamente. Pois assine de uma vez, insistiu Dona Carmen. Peguei uma caneta tinteiro. Todos na sala prenderam a respiração. Rodrigo e Dona Carmen olhavam a ponta da pena como se fosse seu único salva-vidas. O senhor Salgado mantinha a compostura, mas em seus olhos se adivinhava a expectativa do desfecho. Pousei a caneta na casa. Conclusão pericial. Escrevi minha assinatura. Catarina Alves. Rodrigo soltou um grande suspiro de alívio e estendeu a mão para pegar o documento, passá-lo para Salgado e embolsar o dinheiro, mas eu o detive. Um momento. A ética profissional me obriga a descrever exaustivamente o estado do objeto. Dito isso, com uma caligrafia impecável e legível, adicionei mais uma linha logo abaixo da minha assinatura. Ratifico que o objeto é uma réplica de alta qualidade, fabricada no ano de 2021. Carece de valor histórico ou de antiguidade. Fechei a caneta com um clique seco. O som ressoou de maneira estridente em meio ao silêncio sepulcral. Aproximei o documento do senhor Salgado. Pronto. Peço ao comprador que o aceite. Rodrigo e Dona Carmen ficaram estupefatos. Ainda não tinham tido tempo de ler o que eu acabara de escrever e imaginavam que tudo tinha corrido como seda. Excelente. 1000 obrigados, Cata sorria Rodrigo, virando-se para Salgado. Bom, pois a perita assinou. Transfiram os 8 milhões restantes. O senhor Salgado pegou o papel e leu em voz alta para que todos ouvissem a linha que eu acabara de adicionar. Sua voz soou como o martelo de um juiz ao ditar a sentença. Ratifico que o objeto é uma réplica de alta qualidade. O sorriso se apagou do rosto de Rodrigo. Dona Carmen ficou rígida, seus olhos a ponto de saltar das órbitas e a boca aberta, incapaz de emitir um único som. O quê? Balbuciou Rodrigo. O que você escreveu? Escrevi a verdade. Tirei as luvas e o olhei fixamente no rosto. É essa mesma falsificação que fabriquei há 3 anos. Já não se lembra? Vocês me pediram para ratificar seu estado e eu o ratifiquei. Sou uma especialista, não posso mentir. Você nos matou, bradou Dona Carmen, lançando-se sobre mim para rasgar o documento. Mas os 2 seguranças de Salgado a interceptaram instantaneamente. O senhor Salgado deu um soco na mesa. Fraude. Tentaram nos vender uma falsificação por 10 milhões de reais e ainda por cima obrigaram a perita a confirmar diante de mim. Vocês não têm nenhum medo da lei? Não, isso é mentira, começou a gesticular Rodrigo. Minha esposa se confundiu. É autêntico. Salgado ordenou friamente a seu advogado que lavrasse imediatamente uma ata de rescisão do contrato, ordenasse o confisco de todos os bens em garantia e desencaminhamento do caso à Delegacia de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Atrás da janela, um trovão retumbou. Para a mãe e o filho da família Monteiro, aquele som anunciou o extermínio de sua linhagem. Haviam perdido o apartamento, que passara a ser meu. E agora perdiam também a última esperança de sobreviver sob o peso de suas colossais dívidas. Levantei-me, ajeitei o casaco e saí do cartório. Às minhas costas deixava gritos, súplicas e, segundo me pareceu ouvir, o som metálico de algemas. O jogo havia terminado. Ao sair para a rua, começou a chover forte. As gotas gélidas batiam contra o vidro,
Mas aquele frio não era nada em comparação com a tempestade que se havia desencadeado em seu interior. Após minhas declarações e as de Salgado, reinou um silêncio mortal antes que o caos se instalasse na sala. Rodrigo olhava as palavras que eu havia redigido. Seus olhos estavam vazios. Compreendeu que essa frase não era uma simples confirmação de que a peça era falsa, mas uma condenação à morte para toda a sua vida. Dona Carmen foi a primeira a reagir. Lançou um uivo gutural e selvagem. Eu te mato! Você me enganou. Devolva minha casa. Mas antes de me tocar, os seguranças a contiveram. Ela se contorcia em seus braços, urrando. Seu cabelo se desfez por completo e a maquiagem de lágrimas borrava seu rosto envelhecido com manchas grotescas. O senhor Salgado se levantou, ajeitou o paletó e sentenciou com voz de gelo: acalmem-se. Por tentativa de estelionato em grande escala, vocês poderiam passar o Réveillon na cadeia. Aquelas palavras agiram como um balde de água fria. Dona Carmen emudeceu e começou a tremer convulsivamente. Rodrigo desabou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Senhor Salgado, nós erramos. Desculpe-nos. Devolveremos o adiantamento, articulou, rouco. Que vão me devolver? Zombou Salgado. Com quê? Vocês quase gastaram os R2 milhões. O apartamento agora pertence à senhora Alves. O que mais lhes resta? Um sinal seu, o advogado abriu a maleta. Conforme o contrato, em caso de descumprimento por parte do vendedor, o comprador se reserva o direito de confiscar todas as garantias estipuladas, o que inclui a totalidade do acervo de sua loja de antiguidades e o direito de exploração da marca registrada Monteiro. Filhos, Rodrigo levantou a cabeça de repente. O senhor não pode fazer isso. É nosso último meio de subsistência. De que vamos viver? Esse é o problema de vocês, replicou Salgado, implacável. Agora mesmo meus homens estão lacrando a loja e seu depósito. Onde estão as chaves? Deem-me. Rodrigo tirou do bolso, com pulso trêmulo, um pesado molho de chaves. Hesitou por um instante, mas, sob o olhar afiado dos seguranças, as lançou sobre a mesa. O chocar do metal contra o vidro soou como o estalar da última fagulha de esperança. E naquele preciso instante soou um estalido tênue, mas inconfundível, vindo do vaso. Todos os olhares convergiram para ele. No impecável esmalte cor de cobalto, bem no gargalo, começava a se desenhar uma fissura fina como uma teia de aranha. Cric, crac. Os estalidos iam se tornando cada vez mais sonoros, sob o efeito das mudanças de temperatura e daquele ácido que eu havia adicionado. O esmalte começara a se autodestruir. O vaso se cobriu de uma rede de fendas e passou de uma obra de arte a um monte de cacos inúteis. Dona Carmen o contemplava apavorada. Está se desfazendo em pedaços. Murmurou como se estivesse em delírio. Eu o olhei com total parcimônia. Minha criação, meu instrumento de vingança, havia cumprido sua missão. Estão vendo? Acrescentei claramente. Uma falsificação sempre será uma falsificação. Como o brilho falso de sua distinta família, que só oculta podridão e engano. Hoje o verniz se rachou. Agarrei minha bolsa com as escrituras do imóvel, dirigi um aceno de cabeça ao senhor Salgado e me virei para ir embora. Cata, espere! Gritou Rodrigo às minhas costas. Você não pode ir assim. Você roubou o meu lar, me deixou na rua. Você é uma víbora, uma mulher má. Parei, mas não me virei. Má, comparado a quando você me jogou da escada e assassinou meu filho, ou quando sua mãe me forçou a assinar o divórcio prostrada na cama do hospital. O que eu fiz hoje não é mais que um ato de caridade. Simplesmente reclamei o que é meu. Esta casa é o preço pelos meus anos de trabalho e pela vida do meu bebê. E dizendo isso, saí pela porta. Lá fora continuava a chover, mas eu sentia a alma imensamente leve. Atrás ficaram abafados os gritos e as imprecações. Acabaram sem nada. Sem casa, sem dinheiro, carregados de dívidas exorbitantes e com a máfia em seus calcanhares. A ruína da família Monteiro era total e definitiva. Após sair do cartório, não fui para casa. Parei um táxi e pedi ao motorista que
dirigisse sem rumo pelas marginais do rio Pinheiros. Precisava de um tempo para acalmar o pulso. De repente, evocou-se nitidamente a memória do avô de Rodrigo, Dom Nicolau. Foi a única pessoa daquela estirpe que me tratou como um familiar consanguíneo. Faleceu há 3 anos, no mesmo dia em que dei os últimos retoques naquele nefasto vaso. Lembrei-me de como, em uma lúgubre tarde de inverno, ele me convocou à sua biblioteca, que exalava aroma de incenso e de documentos antigos. Aproxime-se, criatura. Ele estava acomodado em sua poltrona de vime. Sua mão trêmula repousava sobre um livro velho de capas de couro. Você passou por maus bocados em nossa família, disse, observando-me com seus olhos murchos, mas cheios de sabedoria. Já sei que o Rodrigo é um canalha e sua mãe uma avara cobiçosa. Muito me temo que quando eu faltar, ninguém aqui restará para olhar por você. Estreitei sua mão apergaminhada e enrugada. Não fale assim, Dom Nicolau. Estará entre nós por muitos anos. Ele negou com a cabeça e sorriu melancolicamente. Um velho é como uma vela à mercê do vento. Tenho algo para você. Ele me estendeu o vetusto exemplar. Aqui estão todos os segredos da mistura de esmaltes coloniais que perduraram na família geração após geração. Levei uma vida inteira para compilá-los. Nunca os confiei a meu filho porque nos deixou prematuramente. E não penso em ceder-los nem a Carmen nem a Rodrigo porque lhes falta pureza de coração. Em suas mãos, esses conhecimentos só semeariam o mal. Entrego-os a você, pois possui mãos prodigiosas e uma alma luminosa. Mas lembre-se da minha advertência. A porcelana estoura pelo fogo, o ser humano pelo amor. Este ofício é ingrato. A beleza do craquelê germina do atrito entre a argila e o revestimento vitrificado. O mesmo se aplica às pessoas. Somente ao atravessar a dor e os conflitos forjam seu caráter e sua grandeza. Abri o tratado. Na última folha rezava, traçada em tinta vermelha, uma receita muito particular. Esmalte de autodestruição. Dom Nicolau, o que significa isso? É minha lição póstuma, sussurrou. Se chegar um dia em que sua integridade colapsar diante das iniquidades neste lar, ou se você for testemunha de que essa gente mesquinha perverteu o artesanato de nossos maiores para lucrar ilicitamente, empregue este método. Trata-se de uma espada de 2 gumes. É capaz de modelar uma esquisitez, capaz de enganar o mundo inteiro, mas também possui o atributo de aniquilar a si mesma para salvaguardar a verdade. Não se esqueça que às vezes é preciso estilhaçar o vaso para poder vislumbrar a saída. Naquele momento não cheguei a captar todo o sentido de sua dissertação, mas após a funesta noite em que perdi meu filho, compreendi cabalmente. Ele conseguiu prever a ruindade de seus descendentes e me entregou espada para me defender. O vaso nunca foi uma mera armadilha. Era a materialização da vontade final de Dom Nicolau. Usei sua própria fórmula arcana para ministrar uma lição sobre o karma a seus filhos. O táxi diminuiu a marcha no portal número 18 da rua Haddock Lobo. O bloco estava silencioso, o portão trancado. Tirei as chaves, uma cópia que mandei fazer imediatamente após finalizar as gestões de cessão da propriedade. A fechadura cedeu. Entrei e acionei o interruptor da luz. O panorama interior era uma zona de desastre, sequela da incursão e vandalismo da véspera. Mas aquela casa, de agora em diante, pertencia a mim. Da tela da parede, me observava Dom Nicolau. Parecia sorrir. Acendi uma vela em frente ao quadro. Avô, cumpri sua incumbência. Destrocei o vaso para encontrar a saída. Descanse em paz. Você e seu bisneto não nascido. A fumaça da chama subia, vertical, na quietude da sala. Senti uma paz estranha e doce. O enigma havia sido revelado e minha missão conectada com o passado chegava ao fim. Réveillon 31 de dezembro, aquela mágica transição do ano pretérito ao novo. São Paulo estava coberta por uma leve garoa.
mas a alegria flutuava nas calçadas. No imóvel da rua Haddock Lobo, consegui limpar a devastação. Arrumei um banquete exíguo, mas carregado de simbolismo. Uvas da sorte, algumas fatias de bom presunto de Parma, panetone e uma garrafa de espumante. Em um pequeno canto, sobre uma mesinha à parte, depositei um pratinho com rabanadas e acendi uma velinha. Era um rito fúnebre pela alma do meu filho. Meu querido, é o primeiro Réveillon que você celebra com a mamãe sob nosso teto. Esta casa agora nos abriga. Jamais voltarão a nos arrancar dela, murmurei. As lágrimas inundavam minhas bochechas, mas desta vez era um choro catártico e de purificação, não de pesar. Ao longe da Avenida Paulista, explodiram os fogos de artifício. Luzes coloridas estouravam no firmamento escuro. Eu permanecia debruçada na varanda contemplando a avenida. Em meio ao burburinho dos transeuntes, um súbito pensamento recaiu sobre Rodrigo e Dona Carmen. Naquela mesma tarde, uma antiga vizinha me telefonou e me confidenciou que os avistou encolhidos, quase tremendo, sob o viaduto do chá, o local ao qual habitualmente recorrem as pessoas sem teto. Não se atreviam a se refugiar na casa de nenhum amigo, nem a se hospedar em uma pensão, apavorados com a perseguição iminente dos agiotas. Recriei mentalmente essa cena. Dona Carmen, a mulher antes despótica, dividindo o espaço sob o frio concreto com aqueles indivíduos que antes estigmatizava como dejetos da sociedade. Rodrigo, um menino mimado, sofrendo na pele o frio cortante e a fome canina da madrugada de janeiro. Eles não saboreariam uvas, não brindariam com espumante e não desfrutariam do abrigo de uma lareira, apenas terror e um arrependimento extemporâneo e inútil. Não sentia sadismo, mas tampouco compaixão. Meu espírito gozava de um equilíbrio cristalino. O karma é um juiz severo e irrepreensível. Quem semeia ventos, colhe tempestades. O relógio engoliu suas 12 badaladas. Enchi a taça de espumante e ergui o braço para brindar. Feliz ano novo, Cata. Brindo a liberdade redescoberta. Bebi o cálice de um só gole. Tranquei com dupla volta a fechadura de meu lar para me proteger do barulho e do tempo gélido. Naquela atmosfera impregnada pelo eflúvio de incenso de sândalo, envolvi-me em mantas e mergulhei em um sono plácido, um descanso despojado de pesadelos. Quando a alvorada despontasse novamente, inauguraria o limiar da minha nova jornada vital. Na primavera, quando o primeiro sol verdadeiramente quente banhou a cidade de São Paulo, abri oficialmente meu próprio ateliê de cerâmica no número 18 da rua Haddock Lobo. A antiga placa Monteiro Filhos havia sido desmontada. Em seu lugar emergia uma placa sóbria de carvalho, com uma grafia senhorial em cursiva. Cerâmica Cata. Acabaram-se as falsificações e os negócios sujos. Exibi com orgulho minhas elaborações artesanais inéditas de manufatura própria, ladeadas por múltiplas relíquias finamente restauradas. Houve uma avalanche de clientes. Dom Leonardo foi o primeiro assíduo, munido de um desmesurado arranjo floral de orquídeas imaculadas. Meus mais sinceros parabéns, senhora proprietária, congratulou-me ele. Depois extraiu do bolso um envelope lacrado. A propósito, um presente da minha parte. É um contrato. Uma exclusivíssima rede de hotéis deseja que você desenhe e fabrique inteiramente o enxoval de porcelana para sua rede de restaurantes. Permiti-me a licença de promover seu talento. Eles estão cativados com sua maestria. Aceitei o documento. Minhas articulações tremiam de emoção. Abria-se um horizonte glorioso e redentor. Infinita gratidão, Dom Leonardo. A mim você não tem que agradecer. Ao seu talento, sim, você conquistou este mérito. Durante a conversa, irrompeu nas instalações uma moça vestida de maneira muito austera. Dona Catarina, confirmaram-me que a senhora possui uma técnica prodigiosa. Minha mãe acaba de falecer e a desgraça quebrou a xícara preferida da minha infância, da qual ela tomava seu chá. Ninguém aceita a tarefa de restaurá-la.
Ela me estendeu os cacos com pesar. Eu os reconheci de relance. Sou competente para o trabalho. Levará um certo período. Empregarei a metodologia do kintsugi. Suturarei as feridas do material, empregando fio de ouro líquido a fim de reivindicar e enaltecer a história familiar que essa louça carrega. Não importa a demora cronológica. Aceitarei qualquer lapso, contanto que se salvaguarde a lembrança fidedigna de minha progenitora. Enquanto observava seus olhos iridescentes e plenos de esperança, o espelho retrovisor da vida me refletiu a mim mesma anos atrás. O amor e a preservação do passado são nosso genuíno ativo intangível, não os milhões fingidos que tanto venerava minha família política. Não se preocupe, confortei-a afavelmente. Ficará impregnada de uma estampa superlativa e majestosa comparada com a original. O imóvel da rua Haddock Lobo insuflou seus pulmões e latejou transbordante de vida verdadeira. Aboliu-se sua aura de fossa comum de meus anos jovens e erigiu seus pilares como a terra fértil para minhas aspirações embrionárias. Havia ressurgido de minhas cinzas à maneira de uma fênix. No clímax daquela incipiente e viçosa primavera, repousava na poltrona do meu ateliê, deleitando-me com um chá de jasmim. Presidia minha mesinha central um prato de cor já de antigo, culminava o tratamento e cura deste objeto, originalmente estourado e fragmentado sem conserto. Mas os rasgos agora se consolidavam adormecidos entre cordilheiras de verniz e fios dourados, resplandecendo como rios de magma, dourado flutuando sobre uma esplanada de esmeraldas. Um axioma filosófico, o do kintsugi, pelo qual professava profunda e inata devoção espiritual. Nunca camuflar o mimetizar los estigmas o cortes no material, mas consagrar-los, pregar honra, devido a que o rasgo vital legitima poder justipreciar a totalidade de sua resiliência corpórea. O celular apitou. Notificação urgente, remetida por Dom Leonardo. Notícia de última hora. Rodrigo preso em operação da Polícia Federal de madrugada por tráfico de drogas. Por sua vez, Dona Carmen, internada compulsoriamente por médicos em um asilo público após um leve AVC. Fim da história. Catarina. O pano final. Li o SMS e não presenciei, nem na remota latitude de minhas entranhas sentimentais, o mais pálido vislumbre de estremecimento. O livre-arbítrio e os desígnios perversos marcaram a sepultura de sua decadente saga familiar. Minha memória e coração claudicaram toda hostilidade e rancor contra seu legado e sua casta. Ficaram desterrados do porvir, sob cadeado intransponível. Abandonei o dispositivo eletrônico de lado e esfreguei as pontas dos dedos percorrendo a filigrana daqueles cânions de ouro gravados na cerâmica restaurada. Minha parábola humana resultava homóloga e concomitante a esta modesta fonte. Fui derrubada na lona e flagelada pelo chicote da avareza familiar. Mas descendo ao poço de negrura asfixiante, cavei incansavelmente e encontrei o veio áureo. Firmeza, orgulho imperecível, valia irredutível, uma virtude de intelecto inata que a ninguém foi viável roubar de minhas mãos nem de meus domínios. Empunhei todo este ouro extraído do Averno e, da noite aziaga, cimentei sua fundição, soldei minhas cicatrizes orgânicas e as troquei por arabescos enjoiados, evocando com veemência a imaculada transcendência do meu ser. Emancipei-me da angústia da nora vilipendiada e silenciada. Eu era Catarina, mestra da argila, inquebrantável, indomável. Do outro lado do umbral, uma orquestra de sabiás emitia um trino ao alvorecer. Brotou o fulgor estacional paulistano mais rutilante e refulgente. Também, sobre meu cronograma existencial, recaiu um renascer pletórico de esperanças infinitas. Sorri singelamente, finalizando o gole e apurando a infusão ao paladar, provando e intoxicando-me placidamente nos méis do genuíno livre-arbítrio inexpugnável.
Mil graças concedo, minhas amadas fissuras existenciais e estrias anímicas. Unicamente de mãos dadas com vossa laceração dilacerante, desmascarei empiricamente o quão incomensurável e maravilhosamente preciosos tenta ser minha própria identidade.